uma experiência fenomenal, uma experiência incrível, muitos aprendizados que a gente tem tido ao longo desses dias. E eu tenho certeza absoluta e plena que todos que estão comigo nessa caminhada não estão como entraram. Não estão como entraram. E você pode dizer assim, Zandra, como você tem tanta certeza disso? Eu tenho porque eu não sou a mesma. Há 22 dias atrás eu era uma outra pessoa, mas hoje eu já evoluí muito, aprendi muito e melhorei. E eu tenho certeza que todos que estão comigo nessa jornada têm vivido essa experiência de aprender um pouco mais sobre como melhorar, como evoluir, como agradar mais ao coração de Deus. E normalmente eu faço uma pequena revisão sobre o que a gente viu para que tudo que a gente tenha visto durante esses dias, de alguma forma, eternize na nossa mente e se torne uma verdade para nós, para que a gente não perca com o passar do tempo. Tem algumas verdades que a gente acessa e o tempo passa e o que acontece? A gente acaba esquecendo. Mas essa verdade que nós temos estudado, nós não vamos esquecer. Não vamos esquecer. A gente aprendeu que tudo começa com Deus. A gente aprendeu que há um propósito para tudo, que nós não somos um acidente. Contrário do que muitas pessoas pensaram, que sei lá, meus pais não me planejaram, não sei bem como foi que eu vim nascer, que eu vim acontecer, só que a gente enxergou uma verdade nesse estudo e a gente entendeu que Deus planejou tudo. Deus pensou em tudo, quem seriam seus pais, onde você moraria, como seria a sua personalidade, como seria a sua aparência. Todos os detalhes foram planejados por Deus. Então não existe acidente na nossa vida. Deus programou o nosso nascimento, Deus sonhou conosco, Deus mantém a nossa vida até hoje porque Ele tem projetos grandiosos para realizar em nossa vida, Ele nos ama. E a gente entendeu e aprendeu a enxergar a vida do ponto de vista de Deus, porque no nosso ponto de vista a gente enxerga a vida com tantas metáforas que às vezes não agregam valor. Mas o olhar de Deus para a vida é como se fosse um grande teste. Deus compara a vida com um grande teste. Como? Como se nós, a cada vez que nós vencemos um teste que surge na nossa vida, o que é que acontece? Nós aprendemos com aquela experiência. Quando nós somos aprovados naquele teste, Deus olha para nós e fala assim, olha, essa filha minha, esse filho meu foi aprovado nesse teste, sabe de uma? Eu vou proporcionar para ele um crescimento, um desenvolvimento, e Deus nos proporciona novas oportunidades, novos crescimentos, novos desenvolvimentos, novos desafios, e a gente só consegue migrar, subir, de níveis, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida espiritual, como na nossa vida profissional, se nós passamos nos pequenos testes que a vida nos apresenta. E quando essa realidade chegou pra gente, quando essa verdade chegou pra gente, a gente conseguiu entender muitas coisas que aconteceram na nossa vida e fez, agora entendi, foi um teste. Foi um teste, que bom que eu passei e agora eu tô desfrutando de um novo tempo de Deus na minha vida. E se você tá aqui hoje pela primeira vez, olha, se prepara para os testes que você ainda vai enfrentar. E quanto mais você passa os testes na sua caminhada, tenha certeza que a cada teste que você passa e que você é aprovado, coisas maiores virão para te fazer crescer, se desenvolver cada vez mais. A gente entendeu que a razão de tudo é dar glórias a Deus e que nós conseguimos colocar um sorriso no rosto de Deus quando nós o amamos, colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, quando nós confiamos no Senhor, independente da luta, da dificuldade que a gente enfrente. Nós aprendemos que quando nós usamos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas competências, Deus gosta, Deus sorri. Então, se Deus te deu uma habilidade especial, um talento especial, use esse talento, use essa habilidade, use esse dom, porque Deus se agrada. Você consegue colocar assim um sorriso no rosto de Deus. A gente aprendeu que Deus quer desenvolver um relacionamento de amizade conosco. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Deus quer ser o nosso amigo íntimo. E para toda amizade se fortalecer, se consolidar, é preciso o quê? Que haja um relacionamento. E no relacionamento tem momentos em que eu falo e tem momentos que eu calo para que eu possa ouvir o outro. E com Deus também é assim. Então, quando nós oramos, nós falamos com Deus.
Mas quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. Por isso é muito importante a gente ler a Bíblia, acessar a palavra de Deus, acessar o manual do Criador. Somos suas criaturas e Ele escreveu no manual o que Ele sonha para nós. E quando nós acessamos esse manual de Deus, o que é que acontece? Nós ouvimos a voz de Deus e o nosso relacionamento com Ele se fortalece. Olha que coisa linda, se fortalece. A gente aprendeu que Deus quer mais do que apenas a nossa amizade. Deus quer ser o nosso Pai. Ele quer ser o nosso Pai. Para isso precisamos aceitar a paternidade de Deus. Então Deus quer ter um relacionamento de pai conosco. Então eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. Então nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E nosso Pai se alegra de perceber a nossa união, de perceber a nossa comunhão, de perceber que estamos juntos, consolidados, que estamos todos sonhando no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Por isso Deus se agrada dos relacionamentos. Então a gente aprendeu também nesses dias que é importante a gente estabelecer um relacionamento onde haja paz. Buscarmos essa paz, buscarmos esse relacionamento pacífico e dessa forma a gente aprende a suportar uns aos outros. Nós somos diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos criações diferentes, experiências diferentes e nós todos juntos, quando estamos no mesmo propósito, que é adorar a Deus, que é servir a Deus, nós encontramos o quê? Algumas diferenças na nossa caminhada. E o importante é a gente aprender a administrar essas diferenças. Quando a gente aprende a administrar essas diferenças, a gente consegue conviver bem com o nosso irmão. E quando a gente convive bem com o nosso irmão, a gente agrada o coração de Deus. Agrada o coração de Deus. Deus quer isso. Deus quer isso. E os próximos 7 dias, a gente vai estudar a respeito de um propósito. Os 7 dias seguintes, de hoje até mais 6 dias, a gente vai falar a respeito da formação, da nossa formação. Nós fomos formados e criados para sermos semelhantes a Jesus. E a gente vai entender aí nos próximos 7 dias como eu posso ser semelhante a Jesus, como eu posso aprender com o exemplo de Jesus. E olha, gente, quando a gente aprende com o exemplo é incrível, não é? Quando na nossa caminhada, imagine comigo aqui um exemplo na área profissional. Quando tem alguém que nos ensine, a gente consegue aprender muito mais rápido. Porque alguém foi lá, alguém viveu a experiência e alguém já sabe que se for nesse caminho aqui vai dar errado. Se for por aqui vai ser mais lento. Se for por aqui talvez não seja, sabe, o melhor resultado que você vai alcançar. Então aquela pessoa que já foi na sua frente, ela te chama e fala assim, olha Zandra, deixa eu te ensinar. Isso aqui você vai fazer assim. Essa tarefa você vai fazer assim. Sabe o fulano de tal? Você vai lidar assim com essa pessoa. Então, quando você tem um exemplo, um modelo, uma referência antes, você tem uma probabilidade de acertar muito maior, muito maior. Mas quando você vai sozinho, o que é que acontece? Você só tem uma oportunidade de aprender, que é aprender com seus próprios erros. Com seus próprios erros. E Deus foi tão maravilhoso, tão bondoso, tão grandioso, tão incrível conosco, tão incrível, que Ele fez assim, olha, eu vou deixar Jesus para ser um exemplo para essas pessoas. Eu vou deixar Ele como um exemplo, por quê? Porque assim, Zandra não vai precisar aprender somente com os erros dela, mas ela vai aprender com o modelo, com uma referência. Então olha que coisa linda, a gente vai passar os próximos 7 dias aprendendo com esse modelo chamado Jesus. Olha que coisa linda. E o tema de hoje, o dia 22, é criado para ser semelhante a Cristo. Criado para ser semelhante a Cristo. E eu já vou começar lendo com você o texto que abre esse capítulo. Ele diz assim, olha, Deus já sabia o que Ele faria desde o início. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu Filho, Jesus. Nele, vimos a forma original
planejada para a nossa vida. Você vai encontrar em Romanos 8, no versículo 29. Então observe a força desse versículo, desse texto. Traz assim, olha, Deus já sabia desde o início, que Ele queria moldar a sua criatura. Então nós somos criaturas de Deus, Deus já nos formou dizendo assim, olha, vai nascer aqui esse meu filho, essa minha filha. E à medida que eles forem crescendo, eu vou moldando eles. Mas Deus fez assim, eu vou moldá-los. Porém, o meu parâmetro, o parâmetro que eu vou deixar para eles de vida, vai ser o parâmetro do meu filho Jesus. Tem parâmetro melhor pra gente, gente? Não tem. Não tem. Ele é o melhor parâmetro, ele é o melhor modelo. Então, você foi criado para se tornar semelhante a Jesus. Esse foi o projeto de Deus. Deus falou assim, eu quero que você pareça com Jesus. E Jesus foi tão incrível, gente. A caminhada dele, Jesus é incrível, mas a caminhada, a história de Jesus, a caminhada dele aqui na terra, demonstra o quão incrível foi cada atitude dele, cada ação dele. Ele mostrou que é muito maior e muito mais poderoso você usar o amor para transformar a vida das pessoas do que qualquer outra coisa. Nenhum momento Deus mostrou que a profissão era mais importante, que os títulos eram mais importantes, que o status era mais importante. Não, não, não. Do mesmo modo que Jesus entrou na casa das pessoas muito bem-sucedidas e muito bem reconhecidas diante da sociedade, Jesus também relacionou-se com as pessoas rejeitadas. Pessoas rejeitadas que ninguém da sociedade queria acessar. Então Jesus, ele mostrou que o amor é mais forte do que qualquer posição, do que qualquer status social, do que tudo. Jesus amou as pessoas independente de todas as coisas. E Deus chega para mim e para você e fala assim, filho, escuta aí. Segue o exemplo de Jesus, porque você foi criado para seguir esse exemplo, para se tornar semelhante a Jesus. E eu quero me tornar semelhante a Jesus. Quanto que eu posso aprender com a história de Jesus? E você também vai aprender. Então, o texto diz assim, ó, desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu filho Jesus. Esse é o seu destino e o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus anunciou sua intenção desde a criação. Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Nenhum outro animal, nenhum outro ser que Deus criou foi feito à sua imagem, mas nós fomos feitos à imagem de Deus. Olha que privilégio, que privilégio. Não sabemos tudo que essa frase abrange, a imagem de Deus. Mas conhecemos alguns dos aspectos que ela inclui. Ela inclui que somos seres... Quem é Deus? Deus é um ser espiritual. Significa o quê? O nosso espírito, ele é imortal. E ele sobreviverá ao nosso corpo terreno. O nosso espírito, ele viverá. Ele viverá independente do nosso corpo terreno. E isso é porque fomos criados à imagem de Deus. Nós somos inteligentes. Nós podemos pensar, ponderar, solucionar problemas, assim como Deus. Nós podemos dar e receber amor. E somos dotados de consciência moral. Podemos discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que nos torna responsáveis diante de Deus. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir a quê? A semelhança familiar. E qual o pai, qual a mãe que não sente alegria no coração quando alguém fala assim, nossa, mas seu filho é a sua cara, sua filha é a sua cara, tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, como se parecem. O pai e a mãe fica regozijado, ele se alegra de saber que os seus filhos parecem com eles. Assim também Deus quer ter essa alegria. Olha que forte, gente. Deus quer olhar para mim, para você e ouvir dizer assim, olha, como ela se parece comigo. Como ela se parece com Jesus. Como ela lembra Jesus. Como o comportamento dela é diferente.
como ela traz luz, como ela traz paz, como ela traz alegria. Essa pessoa é diferente, essa pessoa é iluminada. Você jamais se tornará igual a Deus. Nós seremos semelhantes a Deus, mas jamais igual a Deus. Esse desejo de ser igual a Deus partiu de Satanás. E ele desejou e disse assim para Adão e Eva: olha, sigam o meu conselho que vocês serão como Deus. O desejo de ser um Deus manifesta-se todas as vezes em que nós tentamos controlar a nossa vida. Observe como isso é forte. Nós fomos criados por Deus e Deus espera que desejemos e que busquemos ser o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus. Mas nunca nós teremos a autoridade de Jesus no sentido de poder de Deus. Só que toda vez que a gente tenta tomar uma decisão, tenta conduzir a nossa vida, tenta fazer alguma coisa e a gente não busca uma orientação em Deus, a gente não busca um direcionamento em Deus, é como se nós estivéssemos dizendo o seguinte: Deus, quem manda aqui sou eu. Então eu decido. Eu escolho o que eu faço. Só que não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é as nossas circunstâncias, o nosso futuro, a nossa esperança está em Jesus. E tudo que fizermos na nossa vida seja guiado por Jesus. Eu lembro de uma história, não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa história, mas um homem, ele tinha um grande sonho de comprar um apartamento caríssimo na cidade dele. Era uma cobertura que era caríssima e que ele sonhava. Ele trabalhou a vida inteira para morar naquela cobertura. Era o sonho da vida dele. E ele se empenhou, ele se dedicou, ele deu o melhor dele, falou: eu vou comprar esse apartamento nessa cobertura. Se vou. Em nenhum momento, ele perguntou a Deus: Deus, é de tua vontade que eu more nessa cobertura? É plano do Senhor, é projeto do Senhor? Ele não perguntou a Deus. Ele simplesmente trabalhou duro, juntou muito dinheiro, conseguiu prosperar e enfim conseguiu realizar o sonho. Ele comprou aquele apartamento. E aí ele entrou com sua família no apartamento. E esse prédio tinha somente 2 apartamentos por andar, tá? Então era o dele e o de um vizinho. E ele entrou com a família, naquela alegria: finalmente conseguimos realizar nosso sonho, estamos morando nesse apartamento que a gente trabalhou tanto para conquistar e tal. Em poucos dias, ele morando naquele apartamento, a sua família começou a viver os piores dias da vida deles. Os piores dias. Por quê, Zandra? Por que aconteceu isso? Porque os vizinhos dele eram problemáticos. Os vizinhos eram barulhentos, eram grosseiros, eram estúpidos, eles não tinham nenhum tipo de liberdade, eles zombavam das pessoas, eles criticavam, era um relacionamento péssimo, uma convivência péssima. E imagine, depois que aquela família entrou num apartamento tão sonhado, eles começaram a ter um novo sonho. O novo sonho da vida deles é: Deus, nos mostra o teu apartamento, porque a gente quer sair daqui. A gente precisa sair daqui. O novo sonho da vida deles foi buscar um novo lugar, já que aquele lugar se tornou o lugar mais infeliz da vida deles. E qual a moral dessa história, gente? A moral dessa história é: às vezes, aos nossos olhos, essa é a melhor opção. Às vezes, aos nossos olhos, nossa, é isso, esse apartamento é incrível, num bairro incrível, num prédio incrível, tem tudo a ver com o que eu quero pra mim. Só que se eu não pergunto a Deus, se eu não coloco isso diante de Deus, pode ser que o melhor que seja diante dos meus olhos não seja o melhor diante dos olhos de Deus, porque Ele vê o que eu não vejo, Ele vê o que você não vê. Então, é muito importante, quando temos um grande sonho, um grande projeto, algo que a gente quer conquistar, que antes da gente dizer assim: olha, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, é dizer assim: Deus, tá na tua vontade, porque o meu coração tá em chamas por isso, tá desejando isso, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, que o Senhor me direcione para o que for melhor para mim. E com certeza Deus vai te direcionar. Toda vez que a gente toma uma decisão sem a ajuda de Deus, nós assumimos todas as consequências daquela decisão. Pode ser que acertemos? Sim.
Pode ser que seja tudo lindo, a gente acerte, seja tudo maravilhoso, mas pode ser que sejamos vítimas das circunstâncias. Então, quando nós colocamos Deus à frente, as circunstâncias mudam porque Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Ele sempre vai nos dar o melhor direcionamento, o melhor caminho, a melhor alternativa, a melhor saída. Então é isso que estamos falando agora. Essa coisa de sermos semelhante a Jesus é justamente por isso. Todas as decisões de Jesus, todas as decisões de Jesus foram pautadas na vontade de Deus. Pautadas na vontade de Deus. Ele perguntava a Deus, é de tua vontade, Senhor. Então se for de tua vontade, que assim aconteça. Inclusive, quando Jesus estava para ir para a cruz, sabe, pouco tempo antes dele ser crucificado, ele orou, ele chorou, ele clamou a Deus, falou, Deus, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu tenho certeza, amigos, que quando nós começarmos a orar assim a Deus, Ele vai nos direcionar, porque Ele sempre, a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Sempre, sempre, sempre. Mesmo que aos nossos olhos não seja o melhor, Deus sempre terá o melhor. Ele sempre sabe o melhor. Muitas pessoas interpretam erroneamente a promessa de Jesus de uma vida em abundância. Como se fosse, já que se eu decidir, Zandra, por servir a Jesus, por amar a Jesus e ter esse relacionamento com Ele, que o nosso livro traz essa proposta, então eu vou ter uma saúde perfeita, sabe? Estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização de sonhos, alívio instantâneo de qualquer problema por meio da fé, da oração. Em poucas palavras, essas pessoas esperam que a vida seja fácil. Na realidade, o que essas pessoas estão querendo? Viver o céu aqui na terra. Mas não foi isso que Jesus nos prometeu. Ao contrário, Ele nos falou, neste mundo tereis aflições. E esse versículo segue assim, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Então, se Jesus é o nosso exemplo, Ele diz assim, olha a Anaildes, você vai ter tribulação aqui nessa terra, você vai ter luta aqui na terra, tá? Vai ter frustração, mas olha, tenha bom ânimo, ou seja, não desanime, não desista, não pare na caminhada, porque eu venci o mundo e você também pode vencer. É isso que Jesus está falando conosco. Se Ele venceu, a gente vai vencer. Então não existe uma promessa de que vai ser tudo lindo e perfeito, não. As lutas continuarão a existir. As dificuldades continuarão a existir. E é importante que elas existam. Zandra, por que é importante? É importante que as lutas existam para forjar a nossa fé. É no momento difícil da nossa vida que Deus forja o nosso caráter, que Deus forma o nosso caráter, que Deus molda o nosso caráter. E a gente aprende, talvez você se lembre aconteceu com você ou com alguma criança que você conhece, que quando a gente é criança, a gente ainda não tem entendimento do que é roubar, não é verdade? Então assim, você tá ali na sala de aula com outras criancinhas, de repente você viu lá, sei lá, um lápis bonito, diferente, aí você diz assim, eu quero esse lápis pra mim, eu vou levar. Aí aquela criança faz o quê? Bota na mochila e leva pra casa. Aí o pai, a mãe dessa criança vai abrir a mochila e vai chegar lá, vai encontrar o quê? O lápis lá. Aí a mamãe e o papai vai fazer o quê? Filho, filha, senta aqui. Deixa a mamãe te ensinar uma coisa. Deixa a papai te ensinar uma coisa. Esse lápis não é seu. Esse lápis não é seu. Como foi que ele veio parar aqui na sua mochila? Conta pra mamãe, conta pro papai. E aí aquela criança vai fazer o quê? Vai explicar, vai contar. Olha, mãe, olha, pai, eu achei bonito, tava lá na escola, eu trouxe. Ou então eu peguei de um amiguinho meu, ou então meu amiguinho me deu. Mas essa criança só vai ter entendimento do que é certo e o que é errado quando esse pai e essa mãe ensinar.
ensinar. Aí você chega lá e fala assim, olha, você não pode trazer nada para casa se não for que o papai ou que a mamãe te der. Qualquer coisa diferente disso, você precisa perguntar para o papai ou para a mamãe se pode. Ou perguntar pró se pode, mas você não pode trazer. E o que é que acontece? Aquele caráter daquela criança vai sendo formado. Então, quando surge novamente aquela vontade, aquele desejo de pegar algo ele lembra. Não, eu não posso porque a minha mãe me ensinou que não pode, o meu pai me ensinou que não pode, a minha pró me ensinou que não pode, então eu não posso. Então observe, desde criança nós vamos crescendo e o nosso caráter vai sendo forjado. E Deus nos permite passar por tribulações, passar por lutas, passar por testes, passar por dificuldades, porque justamente para Ele nos ensinar, para Ele forjar o nosso caráter, porque Deus não está querendo um monte de gente no céu lá sem caráter não, gente. Deus quer nos preparar para nós vivermos em abundância de paz, de prosperidade, de alegria, de harmonia, de relacionamento verdadeiro, sincero, puro. Mas para a gente chegar àquele nível, a gente precisa vencer o que a gente vem enfrentando na caminhada, o que a gente vem enfrentando ao longo da vida. Por isso é necessário essa caminhada para forjar o nosso caráter. Olha só, a tarefa do Espírito Santo produz um caráter semelhante ao de Jesus em você. A Bíblia diz, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos a sua glória cada vez mais. Observe que para a gente refletir a glória do Espírito Santo em nós, antes tem uma etapa, o Espírito Santo operar em nós. E para que ele opere em mim, eu preciso ter o quê? Um relacionamento. Por isso, a gente começou a falar a respeito da nossa semelhança com Jesus depois de 21 dias de estudo. Depois de 21 dias estudando cada capítulo, aprendendo sobre o propósito de Deus para nós, aprendendo sobre relacionamento, aprendendo sobre perdão, aprendendo sobre restauração. Tudo isso tinha que vir antes. Por quê? Porque agora estamos preparados para que o Espírito Santo venha e opere em nós. E quando ele opera em nós, nós começamos a ser moldados a ponto de quê? De refletir a glória dele. Zandra, como assim refletir a glória dele? É você se aproximar de alguém e conseguir ajudar alguém sem interesse. É você fazer algo pelo outro sem interesse. É as pessoas só de baterem um papo breve com você, sentirem que em você há algo diferente. E esse algo diferente não vem mesmo de você, não vem mesmo de mim, vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços. Ninguém consegue. Ninguém conseguirá. Na nossa própria força, não vai. A gente pode, observe como essa abordagem que o autor traz, decisões de ano novo, né? Normalmente na virada do ano, esse ano eu vou ser diferente, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Força de vontade e melhores intenções que tenhamos não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar transformações. Só quando ele entra, ele pode mover as transformações na nossa vida. Então tem algumas áreas da nossa vida que só serão evoluídas, melhoradas, desenvolvidas à medida que o Espírito Santo se move em nós. Se move em nós. Por isso que em alguns contextos você encontra algumas pessoas que parecem que se desenvolvem mais rápido do que outras, pessoas que conquistam mais rápido do que outras, pessoas que têm mais vitórias do que outras. E por que que existe isso? Talvez porque essa pessoa já desenvolveu esse relacionamento com o Espírito Santo. E aí o que é que acontece? Portas se abrem. Porque não é na minha força, não é na sua força, mas é na força do Espírito de Deus. Mencione o poder do Espírito Santo
E muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas, emoções intensas. Tem gente que quando a gente fala assim, o Espírito Santo, já começa a imaginar assim, algo assim poderoso, grandioso, incrível. Mas não é só isso. O Espírito Santo, ele opera muito na simplicidade, de uma forma bem leve, bem limpa. Observe, o autor traz assim, ó. Na maioria das vezes, o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, de modo que você nem se dá conta, nem tem nenhuma sensação. E frequentemente ele nos toca como uma brisa suave. Significa, você não precisa achar. Tem gente que fala assim, Zandra, será que eu tenho o Espírito Santo? Eu não sinto esses poderes todos aí que o povo fala, eu não sinto essa unção que as pessoas falam, mas eu só sei que ele está comigo. Pode ser que só o fato de você saber que ele está com você, realmente ele esteja com você. Porque o Espírito Santo, ele age também de uma forma suave, de uma forma como uma brisa suave. As características de Jesus não são produzidas por imitação, mas por habitação. Alguns capítulos atrás do nosso estudo aqui, eu compartilhei com vocês a respeito de uma amiga. Quem está comigo na jornada desde o primeiro dia vai lembrar dessa história que eu contei, de uma amiga minha chamada Ju. E Ju buscava muito a Deus e quando ela orava, ela levantava as mãos e começava a orar e ela chorava e tudo. E eu falava assim, meu Deus, Ju sente muita presença de Deus e eu não. Aí eu perguntei a Ju, como é que faz para sentir isso? Sentir essa presença de Deus, eu também quero sentir. E ela falou, Zandra, eu abro meu coração, eu começo a conversar com Deus e de repente ele vem. Só que aí a primeira ação minha foi imitar. A primeira coisa eu falei assim, bom, se Ju levanta a mão, eu vou levantar também. Se Ju fecha o olho, eu fecho também. Eu comecei a imitar a Ju, só que a ação de você imitar Jesus não vai evidenciar a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas pode ser um começo. Pode ser um começo. Mas, quando você começa a desenvolver um relacionamento, aí o Senhor vem e habita. E quando Ele habita, aí sim começa a fluir a presença do Espírito Santo. Então não foi imitar a Ju, levantando a mão, que fez a presença de Deus vir para a minha vida, mas foi o meu desejo, foi o desejo do meu coração. Quando eu levantei a minha mão ali, eu falei, Deus, eu quero sentir a Tua presença, assim como o Ju está sentindo, eu também quero. Eu também quero ser cheio da Tua presença, eu também quero confiar em Ti, também eu quero crer que vai dar tudo certo na minha vida, eu quero descansar em meio às lutas que eu enfrento, eu quero saber que o Senhor vai à minha frente. E eu comecei a abrir o meu coração, e quando você começa a abrir o seu coração para Deus, o que é que acontece? Ele vem e habita, e habita. Tem até uma canção que diz assim, Senhor, faça morada em mim. Por quê? Porque eu não quero viver de visitas. Eu quero viver da habitação de Deus na minha vida. E quando Ele habita, aí você reflete Jesus. Aí as pessoas veem a presença de Jesus na sua vida. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de mim, vive dentro de você, todas as coisas sempre estarão à disposição. Se for da vontade de Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Devemos cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Como, Zandra? Como eu posso cooperar com o trabalho do Espírito Santo? Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada. Diz assim, ó. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué, a Bíblia fala a história de Josué, inclusive teve uma novela na Record, A Terra Prometida, e hoje essa série está disponível no Netflix e conta essa história de Josué. E se você quer conhecer a história também na Bíblia, tem o livro de Josué que conta essa história. Mas esse trecho eu vou ler aqui para você entender. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível,
Ele precisava chegar numa outra cidade para possuí-la, porque Deus tinha dito que aquele povo iria possuir aquela cidade seria deles. Mas para ele chegar nessa cidade, eles precisariam atravessar um rio, né? O Rio Jordão. Eles precisavam atravessar o rio. E o rio tinha uma grande profundidade, então não tinha como, eles não tinham barcos, não tinham navios, não tinham ferry-boat, não tinha como atravessar. E olha só, Deus falou com Josué assim: Josué, é o seguinte, eu vou abrir o Rio Jordão, assim como Deus fez no Mar Vermelho lá com Moisés, Deus fez no Rio Jordão com Josué. E Deus falou: eu vou abrir o Rio Jordão, vocês vão passar na terra seca e vão conquistar essa terra. Só que aí, gente, olha que poderoso, olha. Quando Josué se defrontou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram, ou seja, se abriram. Mas não foi só quando eles chegaram lá na frente. Eles não chegaram lá na frente do rio e esperaram lá Deus abrir o rio para eles passarem, não. O rio só abriu com essa condição, ó. O rio só abriu depois que os líderes pisaram na água corrente, em obediência e fé ao poder de Deus. Então observe, imagine Josué era o líder desse povo todo, aquela multidão para atravessar aquele rio. Todo mundo esperando o rio abrir, nada do rio abrir. E nada do rio abrir. Gente, no episódio, nessa série, mostra essa cena assim de uma forma bem nítida. E aí o que é que acontece? Os líderes que vão na frente, eles precisaram botar os pés na água. Eles entraram na água e o rio estava lá, gente, fechadão. Fechadão. O rio não abriu antes deles passarem, não. Eles precisaram colocar o pé no rio. Quando eles colocaram o pé, aí sim, Deus viu que eles tinham fé. E aí o rio se abriu. E eu fico imaginando essa cena, e eu acho que não foi assim, tipo, triscou o pé no rio, o rio abriu, não. Eu acho que Deus demorou um pouquinho para ver assim, eu quero ver se meus filhos realmente estão crendo no meu poder. E trabalhar, olha que a gente está falando sobre cooperar com o trabalho do Espírito Santo. Cooperar com o trabalho do Espírito Santo é dizer assim, querido, querida, coloca o pé nesse rio, mesmo que esteja cheio ainda. Se Deus te disse que você vai ganhar essa terra, que você vai tomar posse dessa cidade, que você vai ter vitória, você precisa colocar o pé no rio, mesmo que ele ainda esteja fechado. Coopere com o Espírito Santo. Tem gente que fica tardando o milagre acontecer, porque fica na frente do rio dizendo assim, vamos lá, Deus. O Senhor disse que ia abrir esse rio, vamos lá, tô esperando. E o Espírito Santo fala ao seu coração assim, filho, vai lá, coloca esse pé nessa água aí. Coloca o pé, porque eu quero ver se você crê que eu vou abrir esse rio. E quando você vai, coloca o seu pé nas águas, o rio se abre. E aí você conquista. E aí você conquista. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que seu caráter se desenvolve. Olha que poderoso. A primeira palestra que eu fiz na minha vida, profissionalmente falando, né? Eu esperava, estava com a expectativa de um público de 30 pessoas. Deu o horário da palestra, eu tinha cerca de 7 a 10 pessoas, 10 no máximo. Então imagine que eu tinha um auditório lá para 30 pessoas, eu tinha 30 cadeiras, um pouco mais de 30, e tinham 10 pessoas. Só que as 10 pessoas não estavam juntas, então tinha um em cada canto, né? Um em cada ponta do auditório. E a sensação que dá quando você se programa, gera uma expectativa enorme de que algo vai acontecer e que você vê que não aconteceu. Normalmente vem o quê? A frustração, não é? A vontade de desistir. E em alguns momentos eu pensei em falar para as pessoas, gente, olha, infelizmente não teve o público que se esperava, a gente vai prorrogar. Eu tive vontade de dispensar as pessoas. Mas aí
eu entendi uma coisa, nossa. Eu estou aqui, o rio está na minha frente, eu só preciso colocar o meu pé. Eu só preciso colocar o meu pé. E se só vieram essas 10 pessoas, é para elas que eu preciso falar hoje. E eu comecei a minha palestra. Eu fui entregando o melhor que eu podia para aquelas pessoas, o melhor que eu podia. E de repente, quando eu terminei, tinha gente em pé. As pessoas foram chegando, tinha gente em pé. Como foi num lugar público, eu imagino que algumas pessoas passavam assim, viam que estava acontecendo alguma coisa e entravam. E de repente, eu concluí aquela palestra com o auditório cheio. Então, eu creio que Deus quer encher seu auditório. Deus quer encher seu auditório. Mas você precisa estar disposto a começar a sua palestra para 7 pessoas, para 10 pessoas. Você precisa colocar esse pezinho aí no rio e permitir que o Espírito Santo cumpra na sua vida aquilo que Ele mesmo sonhou para você. Ele sonhou para você. E olha que lindo, Deus usa a palavra dele, que é a Bíblia, Deus usa pessoas e Deus usa circunstâncias. E esses 3, tanto a palavra, como as pessoas, como as circunstâncias, Deus usa com um único objetivo. Sabe qual? Moldar você. Moldar você. Deus olha assim e fala assim, olha, eu preciso moldar minha filha. Eu preciso moldar meu filho. Eu preciso dar um jeitinho nele aqui. E eu vou usar uma dessas estratégias ou todas. E Deus usa a palavra, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias. Os 3 fatores são indispensáveis para o desenvolvimento de um caráter. Se você quer ter um caráter desenvolvido, moldado por Deus, você precisa estar disposto a aprender com a palavra de Deus, a aprender com as pessoas e a aprender com as circunstâncias. Poderoso isso, né, gente? Eu preciso aprender com a palavra, com as pessoas e com as circunstâncias. E assim, o meu caráter vai sendo moldado. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. As características de Cristo. Eu me lembro de um documentário que eu assisti, está disponível também no Netflix, chama assim, Não Sou Seu Guru. Inclusive, o protagonista do documentário é o Tony Robbins, que é reconhecido como uma grande referência em programação neurolinguística. E ele xinga muito, viu, gente, na série. Daqui a pouco você vai falar, a mulher abençoada me disse um filme que o homem xinga pra caramba. Mas é o modo que ele tem de se comunicar. Mas o que me fez lembrar disso? A gente aprende com as pessoas, com a palavra e com as circunstâncias, né? E nesse documentário, Não Sou Seu Guru, vale a pena você assistir. Ele tem um aprendizado assim bem interessante. Se você assistir, depois comenta lá. Todos os dias eu posto lá, gente, o nosso resumo com a reflexão do dia, a meditação e com a pergunta do dia. Comenta lá as experiências que você tem. Eu fico feliz em saber que você está sendo abençoado de alguma forma. E quando você comenta lá, outras pessoas também acessam e aprendem com você. Se você me manda em particular, eu gosto, porque eu aprendo, eu cresço quando eu te escuto. Mas quando você comenta lá no feed, você permite que outras pessoas acessem a sua história, a sua experiência e também cresçam com a sua história. Então, se puder, vai lá e comenta. E aí, gente, ele conta a história de uma menina, eu não vou contar tudo porque senão vou dar spoiler para quem for assistir, mas uma menina, só uma das histórias que ele compartilha lá, que tinha muita dificuldade de relacionamento com seu pai, muita dificuldade. Praticamente ela odiava o pai. E o final da história é uma história de perdão. Só que o que me chama a atenção é, quando ela vai falar do pai para Tony Robbins, que está fazendo a condução, a programação neural, né, daquelas pessoas, ele fala e ela critica o pai, ele fala assim, ame seu pai é incrível, seu pai é sensacional. E ela fala, não, você não sabe o que é que meu pai fez, você não sabe o que meu pai fez comigo, com minha mãe, você não sabe toda a dor que meu pai me causou. Ele fala assim, ama teu pai é incrível, eu sou fã de seu pai. Gente, essa aqui é a minha versão, tá?
Seu pai é sensacional. Por quê? Porque se seu pai não fosse o que ele foi com você, duro da forma que ele foi, sabe? Talvez ausente da forma que ele foi, talvez assim como ele foi, você não seria essa mulher que você é hoje. E você não estaria aqui hoje. Então, se você está aqui hoje, se você está aprendendo isso aqui hoje, graças ao seu pai. E na hora, quando eu assisti a primeira vez, eu já assisti umas 3 vezes esse documentário. Assisti a primeira vez, eu falei, meu Deus, é isso. A gente aprende, Deus nos dá uma capacidade de aprender até com as pessoas que aos nossos olhos nos causam mal, porque Ele nos maltrata, e aquele maltrato daquela pessoa nos forja. Nos forja porque você fala assim, eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente, eu quero construir diferente, eu vou seguir por esse caminho, eu vou vencer, eu sei que eu não vou ficar frágil, eu sei, e você vai criando, sabe, uma fortaleza, vai gerando a fortaleza em você, e de repente você percebe que você é tão forte, como essa menina. Ela percebeu que ela era tão forte, a fortaleza dela era tão grande, que ela era capaz, inclusive, de perdoar o seu pai. Haja força nisso. Você tem que ser muito forte para liberar perdão para alguém que só te feriu, que só te machucou. Mas a gente aprende como Deus nos usa, Ele nos ensina, nos molda por meio da palavra. Ele nos ensina e nos molda por meio das pessoas. Ele nos ensina e nos molda por meio das circunstâncias. Todas as oportunidades, é uma oportunidade que Deus nos dá para quê? Para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente se desenvolver. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. Lento e longo. Só de ouvir isso você já pensa, ai meu Deus, porque a gente tem tanta pressa, né? A gente tem tanta pressa. A gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente quer conquistar rápido, a gente quer... Uma evidência disso é relacionamento amoroso, né? A gente começa a namorar, o povo vai noivar quando? Quando o noivo vai casar quando? Quando casa... Vai ter filho quando? Você tem um filho. E vai ter o outro quando? É o tempo inteiro. A pressa. Só que quando a gente fala de nossa vida espiritual é diferente. Porque para nos tornarmos semelhantes a Jesus, precisamos passar por um processo lento e longo. A maturidade espiritual não é instantânea, nem é automática. É um desenvolvimento que durará o resto da nossa vida. Então não adianta você me dizer, Zandra, eu tenho 10 anos que conheço a Jesus, eu tenho 20 anos que eu sirvo a Jesus, eu tenho 30 anos que sirvo a Jesus, então isso não vai tornar você mais semelhante a Jesus do que eu. Porque você só vai se tornar realmente semelhante a Jesus, muito parecido com Jesus, muito, muito, muito próximo de Jesus, quando você estiver no resto da sua vida. Porque o processo é longo e o processo é lento. Você é um trabalho em execução. Eu sou um trabalho em execução. Nossa transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o resto das nossas vidas. E pode ser que nem se complete aqui nessa terra. Esse processo de sermos semelhantes a Jesus só vai terminar quando nós formos salvos por Ele. Quando findar a nossa vida e estivermos junto com Ele, convivendo com Ele, caminhando com Ele. Estivermos perto dEle, inclusive fisicamente perto dEle. Deus está muito interessado em quem você é e não no que você faz. Normalmente a gente vai apresentar alguém, a gente já começa a falar, né? Essa aqui é fulano de tal, é advogado, é psicólogo, é médico, é administrador, é contador, é pastor, é professor. A gente sempre quer associar a pessoa àquilo que ela faz. Só que Deus não. Olha que poderoso. Deus, Ele não se importa com o que você faz, Ele se importa com o que você é. Com o que você é. Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Os seres vêm de ser humano.
Ser humano é muito mais poderoso do que você fazer humano. Deus se preocupa muito mais com o nosso caráter do que com aquilo que a gente faz. E muitas vezes nós queremos até que Deus escolha a nossa carreira, né? Deus, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Que curso eu faço? Que faculdade eu faço? Deus me mostra, Deus eu quero, Deus me dá um sinal. E eu quero. Só que o que Deus quer mais do que direcionar a sua carreira é direcionar o seu caráter. É o seu caráter. Por quê? Porque se você tiver um caráter forjado, a profissão que você escolher, a carreira que você escolher, você vai ser bem-sucedido. Se você tem um caráter instituído por Deus, estabelecido por Deus, alicerçado por Deus, a sua carreira tende a se tornar um sucesso. Aquilo que você escolher vai ser um sucesso. E mais forte ainda, o seu caráter vai para a eternidade. A sua carreira não. Eu posso ser um excelente palestrante aqui. Eu posso ser uma profissional exemplar, uma médica incrível. Uau! Mas na eternidade, eu não vou ser médica. Não é isso que vai fazer diferença na minha vida. Deus quer e Deus vê o caráter. É o caráter. Então vamos para a reflexão do dia. A reflexão diz o seguinte: fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Foi para isso que eu fui criado, foi para isso que você foi criado. Para me tornar semelhante a Cristo. O versículo para memorizar diz assim: conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. Está em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, a gente se torna mais, a gente reflete mais a glória dele. E a pergunta para a gente meditar diz assim: no dia de hoje, em que área de minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar semelhante a Jesus? Que área da sua vida você precisa pedir que o Espírito Santo te ajude a direcionar para que você seja mais semelhante a Jesus? Eu tenho certeza que vamos conquistar isso. Eu tenho certeza que vamos conquistar essa semelhança a Jesus. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua audiência, parabéns, porque você está nessa jornada. Estamos no dia 22 e amanhã, 22 horas e 2 minutos, estaremos juntos mais uma vez nessa jornada. Beijo no coração, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Tchau, tchau, a gente se vê amanhã.